Bom, e sobre o vídeo anterior, né, que eu acabei falando sobre essa vergonha, né, de um Zeca Pagodinho, até a Alcione até dá pra deixar, dá pra entender, porque essa véia é lacradora pra caramba. Eu já me lembro que ela é bem lacradora. Falou esses tempos uma bobagem do Trump, e olha que eu não gosto do Trump, ainda mais depois que o Trump falou do autismo. Mas eu prefiro um Trump, mesmo com as cagadas dele, eu prefiro um Trump do que um cara lá de repente, que fosse aquela Kamala, que seria 1 milhão de vezes pior. Ou mesmo o Biden, que era um velho gagá, que já tava gagá, que não sabia nem terminar uma palavra, não terminava nenhum discurso, entendeu? Então, o Trump era o menos pior, se parar para analisar, né? Assim como no Brasil foi o Lula. Lula era o menos pior do que um Bolsonaro, toda a vida. Agora, sobre o vídeo anterior, não é questão de política que eu quero falar sobre esse vídeo. Sobre o vídeo anterior que eu falei do Zeca Pagodinho, da vergonha que eu acho, final de carreira que é pra um cara como o Zeca Pagodinho, que querendo não, gostando ou não, o Zeca Pagodinho é um dos maiores nomes do samba brasileiro, do pagode e do samba, né? Eu acho que para quem brigava com ele pau a pau era um Bezerra da Silva, por exemplo, que eu odiava Bezerra da Silva pagode, então eu aprendi a odiar pagode por causa do meu pai, que era apaixonado por esse ritmo. Meu pai tinha coleção de CD e LP, que eram os discos de vinil, aqueles bolachão, né, preto, os bolachão de vinil de Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, o Martinho da Vila, Almir Neto, Diogo Nogueira não, o pai dele, né, o João Nogueira, que mais? Bete Carvalho. Eu acho que ele tinha até um disco da Clara Nunes, a Clara Nunes ainda. Nossa, eu me lembro que a única coisa da Clara Nunes que eu gostava, que uma vez acho que ele ia comprar o disco e não comprou porque era muito caro. Eu vou deixar a foto aqui, eu vou ver se eu acho no Google, vou deixar a foto aqui. É por causa do desenho, que eu gostava do desenho, que era uma caricatura da Clara Nunes. Era uma coleção de discos desses cantores de MPB, e na época saiu o disco da Clara Nunes, né, que eu reconheço que cantava muito bem. Embora a mulher, né, era metida com coisas aí, né, bom, daquela religião lá que eu não vou falar, né, mas enfim, não tem nada a ver a religião, mas estranhamente depois ela morreu, né? Morreu numa cirurgia e tal. Vai entender. Enfim, o Zeca Pagodinho, cara, pra mim a vergonha maior dele, pra mim, pra terminar a carreira dele, é ele dividir o mesmo ambiente com uma figura patética como esse cantor de peruca, né? Que, meu amigo, que não deveria nem ser colocado como cantora, quiçá cantor, né? Porque por mais que, mas é por causa do que ele é gay, não tem nada a ver porque ele é gay. Cazuza era gay, Renato Russo era gay, e mesmo assim não deixaram de ser grandes artistas. Renato Russo, então, além de ser um baita de um cantor, foi um baita poeta, um baita compositor. Cazuza também nem se fala, entendeu? E ambos eram gays, homossexuais. Então, sexualidade, não, já falei 500 vezes, eu torno a repetir aqui. Sexualidade não te torna melhor nem pior que ninguém. O que você faz entre quatro paredes, com quem você se relaciona, é problema seu e da pessoa com quem você decide se relacionar e compartilhar a sua vida, tá? O artista, ou melhor, a pessoa que se esconde atrás da sua sexualidade para subjugar qualquer atitude que ela faça, por bem ou por mal, para mim é gente mau caráter. Português bem claro. Agora, um Zeca Pagodinho, com a história que ele tem, com a carreira que ele tem, com os sucessos que ele tem, dividir o mesmo lugar, o mesmo ambiente, com uma figura patética como esse cantor de peruca, esse Pablo Vittar, que não canta nada e que tem que mostrar a bunda para poder ter o mínimo de relevância. Um cara depravado, um gay depravado, essa que é a verdade, é um cara que até hoje não se assume, não fica com ninguém, expôs até jogador de futebol que foi ficante dele aí pro Brasil inteiro, em horário nobre não, né, que foi tarde da noite, se não me engano, mas enfim, cara, é patético, cara, é patético. Você vê a foto do vídeo anterior, olha como esse cara tá vestido, com aquela fantasia dele de mulher, o cara, não vou dizer que tava seminu, mas tava uma roupa vulgar, entendeu? É isso, cara, como é que você... E uma coisa que eu percebi na foto,
percebe até uma certa sem graça. O Zeca Pagodinho fica até meio sem graça, enfim, né? Enfim, eu não vou defender o Zeca Pagodinho, porque como eu já falei no outro vídeo, é um velho cachaceiro, pinguço, que enche a cara, que eu me lembro das fotos dele sempre segurando um copo de cerveja. Eu não tenho nenhum respeito por esse cidadão, entendeu? Foda-se a carreira dele. Meu pai adorava ele, eu odeio, eu detesto o trabalho dele e desses outros cantores de pagode. Mas eu não me apego a isso, não me apego ao gosto pessoal, eu me apego à questão da importância da carreira dele. Então acho que é um final, eu torno a repetir, que final de carreira, cara. Que final de carreira, que coisa deprimente, cara. Como é que pode figuras como Alcione, falei do Zeca Pagodinho, e esses outros artistas, como é que é da velha guarda, esses grandes cantores da MPB, se prestarem a dividir o mesmo ambiente? Cara, pra mim, eu colocaria até como ofensa. Primeiro porque esse cantor de peruca não canta nada. O cara, repito, o cara tem que recorrer à baixaria, ele tem que recorrer a literalmente a nudez para poder se aparecer. Qual o trabalho relevante desse cara? Ah, é porque ele é gay, porque ele trabalha pela comunidade. Enfia a comunidade no rabo. Enfia a comunidade naquele lugar, não é comunidade porcaria nenhuma, muito pelo contrário. Eu já falei e repito, se eu fosse homossexual, se eu fosse um bissexual, eu teria vergonha de ter esse cara como referência, muito pelo contrário. Esse cara não me representa. Eu acho que tá na hora dos gays de bom caráter, os gays, até travestis, transexuais, de bom caráter, de boa índole, se manifestar dizendo, olha, esse fulano não me representa. Ele não me representa, ele não representa a minha pessoa, ele não representa a minha vida, a minha história. Muito pelo contrário, ele envergonha esse cara depravado, esse covarde que não tem coragem de descer do muro e se assumir então uma mulher transexual, como ele deveria fazer, mas ele sabe, como eu já falei uma vez, torna a repetir, no momento que esse cara tiver coragem, se é que ele vai ter coragem, porque ele é um covarde, se ele tiver coragem de se assumir por uma transexualidade, né, esse povo adora esse termo, enfim, ser uma pessoa transexual, acaba a carreira dele. Ele sabe que ele vai literalmente se desviver artisticamente, se é que pode chamar, musicalmente, se é que pode chamar isso, né, porque é um sacrilégio até falar essas palavras para ele, porque ele sabe que ele vai enterrar de vez a carreira dele, né, porque esse povo, o povo da turminha do amor, especialmente dos homens gays, vocês que são, se tiver alguma pessoa trans que um dia vê esse vídeo, sabe do que eu tô falando, sabe de onde é que ela recebe o mais grau da dita transfobia, de quem que ela recebe? Desses caras mesmo, é só você ver esses artistas trans aí, onde é que eles conseguem mais público, mais ouvintes e trabalhos? Pessoal fora da bolha, ou é os próprios trans, as próprias pessoas trans que escutam o trabalho deles, ou então até pessoa hétero, entendeu? Os gays, no caso, os gays masculinos, principalmente, tem ojeriza desse povo. Isso não sou eu que falo, você procura na internet aí, uma vez até uma influencer aí chamada Roma Gaga já falou, entendeu? Me lembro que outras trans já falavam, elas sofrem mais preconceito, a dita transfobia, entre os próprios gays, entendeu? Então eu quero ver esse cantor de peruca descer do muro dele, desse trono de pó, trono de merda, e tomar vergonha na cara. Não é o trono de merda lá de banheiro, mas talvez seja a mesma coisa. E tomar vergonha na cara, então, ser uma mulher transexual, mas ele não vai ser, porque ele é covarde, E de novo, cara, que final de carreira, cara. É um sacrilégio, olha, um cara assim do nível de Zeca Pagodinho, de outros artistas aí, então, dessa música brasileira, né, se prestar a dividir o palco com esse cara que canta nada, canta mal, que não tem um prêmio relevante. Os prêmios, claro, que ele ganha, assim como aquela cantora flopada e vulgar, são prêmios que os fãs retardados hackeiam sites, usam clones, contas falsas para poder fazer ali o artista, esse camarada ganhar os prêmios, os troféus ou troféus, enfim, como falo. E para fechar com chave de merda de novo, os eventos, os festivais que esses artistas se apresentam,
todos bancados com dinheiro público. Dinheiro que deveria ir para educação, para saúde, para segurança pública do próprio Rio de Janeiro, onde sediou esse festival. O próprio Rio de Janeiro, olha a maravilha que está o Rio de Janeiro, né? Diz que foi aprovada aí a gratificação faroeste, direito dos policiais meter bala nos bandidos, matar bandido. Agora o policial que matar bandido vai ganhar até prêmio, vai ganhar até um bônus ali no salário dele, o salário dele que já é uma porcaria, né? Olha que ponto, esse é o Rio de Janeiro, cara. É o mesmo Rio de Janeiro que sediou o show daquele demônio da Madonna, de uma Lady Gaga, né? Essa bosta de estado aí, ó, tomado por favela, tomado por traficante, tomado por tiroteio, por arrastão, por violência pra caramba, e ainda por cima se presta a isso. Bancar esses artistas que adoram uma teta de lei Rouanet, adoram um dinheiro público, adoram um incentivo de governo, adoram ali uma lei de isenção, né? Uma lei de incentivo à cultura, por exemplo. Cara, para finalizar, eu acho o seguinte, se você então é artista, você tem que ganhar dinheiro do seu jeito de forma privada, entendeu? Não é com dinheiro público, muito pelo contrário. Fuja, se você é uma pessoa que tem uma tendência, de repente até, Valdoeiro, um dia quem sabe até você é um cantor, uma cantora, sei lá, cara, fuja desse caminho, afaste-se desse caminho, porque não é desse jeito. Esse caminho imoral. Se você quer ter sucesso e tal, se você quer ter, eu acho que relevância e tudo mais, quer ter público, quer ter fãs, por mais que eu deteste esse negócio, aprendi a ter ojeriza, né? Mas enfim, tenha de forma privada, busque patrocínio de forma privada, entendeu? De repente até banque o show do teu dinheiro, né? Com patrocínio, mas não apoio de governo, lei Rouanet, essas coisas, lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, e lei não sei o que, lei do PQP. Muito pelo contrário, fuja disso, porque isso é totalmente imoral, cara. É um absurdo. Então o Brasil não pode bancar a cultura, não pode investir na cultura. Sim, mas tem que ser que nem os Estados Unidos e Europa, de forma privada, com patrocínios e tudo mais. Entendeu? Não tem que ser, tem que acabar com essas leis. Para mim tinha que ser extinta a lei Rouanet, lei Aldir Blanc, lei Paulo Gustavo. O camarada que é artista, ele tem que vestir a camisa. E outra, esses outros artistas, eles têm que tomar vergonha na cara e ajudar a bancar esses outros artistas menores, esses novos talentos aí. Por que não? Por que não? Ganharam milhões, fizeram fortuna. Ninguém me ajudou, eu tive que quebrar a cara, eu tive que tomar até golpe. Agora esses outros aí que se lascam, querem como os outros sentar na janela. Não é assim, entendeu? Então eles têm que ser solidários. Mas aquela história, na hora, é cada um por si, não estão nem aí, né? E de novo, querem depois uma verbinha de governo, uma verbinha ali, um dinheirinho ali, né, um patrocínio, entre aspas, de estatal, né, desses bancos públicos, né, que vergonha, cara. E quem paga o pato é o próprio povo, né, que depois se queixa, porque é assaltado, né, assaltado não só na questão lá dos impostos, alimentos cada vez mais caros, luz e água e tudo mais, e tá aí, ó. E aí detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse show, vai ver o valor do ingresso desse show, da entrada desse show. A careza medonha que foi. A careza medonha. Aí eles botam, para dar um ar ali de legalidade, um ar positivo, eles põem ali, paga um valor X aqui do ingresso e dá um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível para doação. Quer dizer, os caras fazem literalmente caridade com chapéu alheio, né? São os desgraçados, são os vermes vagabundos. Aí nessas horas, cara, eu concordo até com os bolsominions. Eu tenho que concordar com o bolsominion, olha, porque se é uma coisa que, pelo menos o Bolsonaro, com todo caos que foi o governo dele, se é uma coisa que eu elogio o Bolsonaro, que eu tenho que reconhecer que ele fez de bom no governo dele, é a mamata que ele cortou desses artistas, esses lacradores, esses vagabundos que ainda terminam a carreira deles dessa forma patética, dividindo o mesmo palco com uma criatura com aquela voz horrível
que até uma gralha canta melhor do que ele. É impressionante, cara, até cantor de banheiro canta melhor que um cara que tem que ficar fantasiado de mulher para poder ter o mínimo de relevância e, claro, arriar a calça ou a saia e mostrar o busanfa dele. Essa é a música brasileira, é isso que tá, olha. Caraca, eu acho que Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, até Elis Regina, com toda, né, mesmo uma Elis Regina, mas querendo ou não, foram grandes cantores, foram grandes artistas. Então estariam se revirando no túmulo, cara, né? Não vamos longe então, a Beth Carvalho, cara, a Beth Carvalho, que se não me engano foi até madrinha, foi ela que ajudou a revelar o Zeca Pagodinho. Beth Carvalho, cara, eu sabia que a Beth Carvalho era apoiadora, né, do atual governo, né? Também deve ter adorado, deve ter se beneficiado, será? Supostamente de uma lei Rouanet? Será? Não sei, não tô afirmando, só tô questionando. Vamos questionar tudo, como diria lá o assediador de Ucraniana, né? Vamos questionar tudo. Agora, cara, de novo, que final de carreira. Se fosse eu artista, cara, eu me aposentava de vez. Porque olha, eu mesmo artista, eu me recusaria a fazer trabalhos, feats, seja o que for, parceria, e dividir o mesmo palco, o mesmo lugar com essa criatura abjeta, com esse ser patético, que é a última coisa que ele pode ser colocado como cantor. Tanto que ele nem é cantor, ele é colocado como cantora. Ele é tão cantora quanto a peruca que ele põe na cabeça. Essa que é a verdade. Cara, que patético. E de novo, esses festivais, essas apresentações, todas bancadas com dinheiro público, bancadas com dinheiro de estatal, de governo, de lei Rouanet, lei PQP, Paulo Gustavo e tudo mais. Esse é o Brasil. Aí depois você se queixa porque quando você vai numa UPA lotada, você não consegue atendimento. Por que é que de repente você tem que ficar rezando todo dia para você não ser assaltado ou assaltada? Você é mulher, você tem que estar rezando para não ser estuprada, né? Por aí. Graças a esses artistas lacradores, artistas mamadores de dinheiro público, mamadores de lei Rouanet, vagabundos e que ainda não tem capacidade de pedir o boné e se aposentar de vez. Ficam aí mesmo velhos, gagás, cansados, uma velha que tem que ficar sentada numa cadeira, além de ser gorda, é uma velha coroca, né? E que não aceita a própria idade. E que se bobear já tá até careca para usar aquela peruca que ela usa na cabeça. E não aceita a própria velhice. Esse é o detalhe. Eu não sou contra a gente velha, pelo amor de Deus. A minha mãe é velha, minha mãe já tem 70 anos. Eu sou contra velho ridículo. Velho que não aceita a própria idade e quer achar que é novo. Que não quer se aposentar com o mínimo de dignidade. Porque se eu sou uma pessoa velha e eu vou ter que me prestar a dividir o mesmo ambiente com uma criatura patética, que é um cara fantasiado de mulher, com roupa vulgar, quase com as coxas de fora, se bobear até a bunda de fora, e se deixasse até os ovos de fora, para poder ter dito sucesso, para continuar, perpetuar esse sucesso, cara, sinceramente, olha, eu me aposentava de vez. Que tragédia, que desgraça que a gente enfrenta nesse país, né? Que país é esse? Já dizia o Renato Russo, né? Puta que pariu.